Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa, desta terça-feira, dia 29 de novembro. Um dia triste, sem dúvida alguma, para todo o estado do Rio Grande do Sul, para todo o Brasil, e um dia que vai ficar marcado no mundo do futebol. Um dia em que uma das maiores tragédias aéreas, principalmente quando se refere a um grupo de jogadores de futebol, vai marcar um recorde de mortes. Um acidente aéreo horrível, mais de 70 pessoas mortas. Não se sabe como ficarão efetivamente nos próximos dias, nas próximas horas, aqueles que sobreviveram a este acidente. Sabemos que um acidente aéreo é muito grave. Não tem como não se abalar, não importa o que façamos, onde estejamos, são jovens, são vidas, são famílias que estão destroçadas com o que aconteceu. E é claro que afeta também a todos nós que estamos aqui sempre de bom humor, sempre descontraídos, sempre com muito carinho, com muita emoção. E nós que de alguma forma também vivemos, amamos futebol, todos mobilizados. Agora há pouco, quem acompanhou a edição do Jornal da Pampa viu a intervenção do nosso colega que está lá em Chapecó. Se Deus quiser, durante o nosso programa vamos também conseguir falar com ele. Por aqui na nossa cidade, por aqui no nosso estado, continuam as discussões a respeito do pacote apresentado pelo governador do estado. Nós vamos falar sobre este assunto, vamos falar sobre as repercussões todas que o pacote de medidas apresentado pelo governador do estado como já está repercutindo e repercutiu nas galerias da Assembleia Legislativa no dia de hoje, assim como a repercussão também da operação que foi deflagrada pela Polícia Federal no dia de hoje contra o tráfico internacional de armas aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul. Fique conosco que está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul mais uma edição do programa Atualidades Pampa. Atualidades Pampa. Oferecimento: na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. O dia amanheceu muito triste. Na verdade, a madrugada já começou triste. De alguma forma, as notícias foram se espalhando. Quem ainda estava acordado, quem acordou com o rádio, desde a madrugada cedo começou a notícia de um acidente aéreo na Colômbia, e aí os desdobramentos os programas foram sendo derrubados, como a gente costuma dizer, né? Nas rádios, nas televisões, os jornais, os veículos de comunicação. Não tem como a gente não falar de outro assunto que não a tragédia com o chapecoense. É a maior tragédia esportiva do mundo, e também a maior tragédia envolvendo jornalistas. Jornalistas também. 20 jornalistas perderam a vida, profissionais da imprensa perderam a vida nesse voo que não chegou, estava a 6 minutos da cabeceira da pista no aeroporto, numa cidade ao lado de Medellín. Um dos jornalistas foi nosso colega aqui nessa emissora. Dois jornalistas. O Ivo e o... Um foi o Lion. O Lion, que é o bem jovem, né? Que foi do Jornal O Sul, nosso colega do Jornal O Sul. E o outro jornalista que foi nosso colega da TV Pampa Pelotas. E o Ivo que fez a Copa do Mundo aqui na Rádio Pampa, foi a última Copa do Mundo feita pela Rádio Pampa, fez comigo, com o Darcy Filho, com o Roberto Brauner, com o Ricardo Vidarte. Ele fez a Copa do Mundo com a gente como repórter. Eu tinha 2 amigos a bordo, o Vitorino Sherman e o Paulo Cleman, eram meus amigos lá do Rio de Janeiro. Vi eles começarem muito cedo, a gente se conheceu nos corredores da Rede Manchete, do Jornal do Brasil.
eram meninos esforçados que acabaram conquistando o espaço e conquistando um lugar nobre na Fox. Ambos passaram pelo jornal O Globo, pela TV Globo. E o Mário Sérgio, que a gente conhecia dos estádios, né? O Mário Sérgio como jogador e depois como comentarista. Treinador. A gente como treinador, a gente cruzava sempre com o Mário Sérgio, era bem humorado. Mas nessa cobertura toda, Magda, que a gente ouviu o dia inteiro hoje, no meu programa agora à tarde, eu conversei com o pessoal da Rádio Chapecó e me chocou muito, porque o Fábio, um dos repórteres da Rádio Chapecó, deu a notícia por volta da 1h30 da manhã na Rádio Chapecó de que o avião tinha sumido do radar. Sim. E às 2h15 veio a confirmação de que o avião tinha caído. E ele estava no ar e deu a notícia e se manteve acompanhando as informações. Me diz, o que um cara faz quando recebe essa notícia? Agora, o mais triste de tudo é que o Fábio, o apresentador que fez isso e se manteve no ar com dignidade, era irmão do narrador da Rádio Chapecó que estava dentro do avião. Nossa, que horror. Que loucura. Que horror. Não, Não, e todos em busca de um sonho, né? Eu acho que talvez no momento mais importante de cada um deles ali dentro. Filho do Paulo Paixão. Essa foi a morte que mais me tocou. O segundo, né, filho. O segundo filho. Ele perdeu um filho em 2002, do ataque cardíaco, aos 20 e Eu não poucos lembrava, anos. confesso a vocês, eu não lembrava na hora do que ele tinha morrido. E agora o Anderson Paixão. E ele falando, ele diz assim, eu não culpo Deus por isso. Olha, porque tinha tudo dele, né? Para estar revoltado, né? Perder um segundo filho, assim, de forma tão precoce, numa tragédia. E ele disse que não, que ele não tem que culpar, ou enfim, que ele agradece pelo que ele tem. Então, que ele já passou por isso uma vez. Então, assim, olha a espiritualidade assim, de Paulo Paixão. Eu admiro, porque eu acho que eu, no lugar dele, estaria, assim, revoltada. Eu tenho muita dificuldade de lidar com a morte, que é a única certeza da vida. Eu tenho muita dificuldade. Então, assim, a Santa Catarina e o Brasil, e até o mundo, realmente, o mundo esportivo, né? Acordou triste hoje com essa notícia. A gente relembrou um pouco da Boate Kiss, né? Que também foi uma tragédia. Carla, te confesso que eu acordei com o mesmo sentimento. É uma coisa assim que é inacreditável, que parece que não está acontecendo, mas está. As imagens estão mostrando que aquilo ali realmente está acontecendo. Parece que é uma coisa assim que não tem possibilidade, né? São 70 pessoas, são todos os jogadores praticamente de um time, né? O time que agora que conseguiu mostrar, que conseguiu ir para a primeira divisão, que estava chegando na final de um campeonato internacional. Histórico para Santa Catarina, né? O principal time se firmava como o principal time de Santa Catarina, a Chapecoense, que em 2009 estava na Série D, 2012 na Série C, 2013 na Série B, subiu para a Série A em 2014 e em 2 anos de Série A já disputavam um dos principais campeonatos da América Latina. Bom, que agora vão receber o título póstumamente, né? Esses desdobramentos agora que estão sendo avaliados. A Conmebol está avaliando a possibilidade de ou dar o título, atendendo um pedido do próprio Nacional de Medellín, dar o título, o Atlético Nacional de Medellín. Ele poderia, atendendo ao pedido do Atlético Nacional de Medellín, dar o título à Chapecoense, ou pode dividir o título, o que garantiria para a Chapecoense lugar na Libertadores de 2017. Porque, lembrando, o Atlético Nacional já é o campeão da Libertadores e já tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem. O problema todo está no seguinte: como se monta, não é um time, mas um plantel em 2 meses para disputar a mais importante competição das Américas. Então, eu acho que tem que se pensar numa outra alternativa. Quem sabe a Conmebol pode garantir a vaga para a Chapecoense na Libertadores de 2018. Seria aqui no Brasil, a articulação começou com o Corinthians e 12 clubes já concordaram. O Grêmio já concordou, acho que o Inter também já, que é manter por 3 anos a Chapecoense como... com empréstimos. Não, na Série A. Isenta de rebaixamento. Manter isenta de rebaixamento por 3 anos na Série A. Por quê? Porque a ideia é de que a Chapecoense vai sofrer muito no próximo ano. Não tem como não, né? Porque assim, Magda, não é um time ruim.
não é uma remontagem, não é uma mudança de perfil. A Chapecoense foi varrida do mapa. E os três foram 23 jogadores, e os 3 jogadores que não viajaram. Não, os 3 estão fora. Um perdeu a perna, tem amputação. O outro está operando a coluna. O Alan Ruschel corre o risco de ficar paraplégico. Então, assim, e o outro tem, e o terceiro, que é o zagueiro, tem um trauma crânioencefálico grave. E não se sabe quais serão as consequências. Então, assim, e os jogadores que não viajaram, o Rafael Silva, por exemplo, o zagueiro, que chorava copiosamente hoje aos microfones, porque ele disse: Deus me poupou. Ele não passou na revisão médica 24 horas antes da viagem. E aí não viajou. Então, assim, foram dois jogadores titulares que não viajaram e 2 do plantel. Quer dizer, o que sobrou da Chapecoense foram 4 ou 5 jogadores. A Chapecoense... Ela foi varrida do mapa. E agora em solidariedade... Então os clubes estão oferecendo, mas é um negócio complicado também, porque isso aí... Bom, esse é outros desdobramentos que com o tempo nós vamos ver. Deixa só o Marley também que se manifestar. Eu gostaria de falar a respeito do que foi comentado aqui do Paulo Paixão de perder 2 filhos. Um professor de Oxford e Cambridge chamado Clive Staples Lewis, que está de aniversário no dia de hoje, estaria de aniversário no dia de hoje, ele era muito cristão e ele dizia uma metáfora que acho maravilhosa, que nós somos uma massa e que Deus, já falei isso aqui uma vez, ele vai cinzelando a gente e cada pancada que ele dá no cinzel nos faz ter uma dor profunda. E eu tenho a impressão que o Paulo Paixão e todas essas famílias que perderam seus entes queridos, esses meninos, como o meu querido Pascovitch, Jeva Pascovitch, que era narrador da CBN em São Paulo, que eu conheci, dono de rádio em São José do Rio Preto, toda a família, a esposa dele tinha apenas 51 anos de idade, o Mário, Sérgio, que era outra figura fantástica, virginiano, alegre, expansivo, brigão, rabugento, né? Como todo o virginiano e assim por cima. Então, com essa metáfora do professor Lewis, ele explica, claro que não justifica, nada justifica essas mortes tão brutais. Mas a cada dor que a gente sente, como você falou, crescimento do Paulo Paixão, é através disso, é através do cinzel, para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar uma pessoa mais bonita, uma pessoa maravilhosa, que é o caso do Paulo Paixão. É uma dor muito forte, mas Deus está por detrás de tudo isso. Eu sei que é difícil aceitar isso, mas é a única coisa que nos resta. Marne, e as pessoas, claro, os familiares em especial, que sofrem dessa dor, mas essas tragédias coletivas, elas fazem o povo como um todo pensar, né, no seu dia a dia, na rivalidade do futebol, nessa coisa que a gente tem, dessa grenalização, desse ódio que a gente planta e que não pode acontecer, gente. A vida é muito maior do que tudo isso. A gente percebe exatamente quando acontece uma tragédia dessas, que a gente para e pensa que a gente tem que viver o presente, o dia a dia, ficar com as pessoas que a gente gosta, ficar com os nossos familiares, trabalhar sim, curtir a vida sim, entendeu? Viver o presente, não viver de futuro, porque eu quero conquistar aquilo, de forma desenfreada, mas conseguir aproveitar o momento que a gente tem e no momento que a gente está. Porque essas coisas, assim, elas mexem bastante. Você sabe que esse avião é fabricado na Grã-Bretanha, na Inglaterra, é um Avro, né? E é um avião bom, considerado um avião de primeira linha, 4 turbinas. Mas parece que eles só tinham 3, né, na frota. Em condições de voar. 3 na frota. E esse mesmo avião, um maluco entrou nesse avião, outro modelo, entrou na cabine e matou o piloto, copiloto. O avião caiu porque não tinha ninguém para pilotar. Eu estava lendo a história de 7 aviões exatamente iguais a esse que caíram. E nesse mesmo avião, foi muito noticiado na imprensa argentina, foi noticiado no mundo inteiro o acidente aéreo com a Chape, mas na Argentina foi muito repercutido que o Messi andou nesse mesmo avião para disputar uma das... Esse mesmo avião, essa mesma aeronave, transportou a seleção da Argentina de Belo Horizonte para Buenos Aires. O Messi... Você falou não foi o Messi, foi a seleção toda. Sim, claro, é que eu não terminei de falar. O time todo já o equipamento é excelente, o equipamento eu não tinha concluído. O Messi transportou o
Messi, porque a notícia era transportou o Messi. Se faltou querosene, é o pela seleção argentina. A revisão e tá. Em compensação, era sabido que muitos jogadores, muitas equipes de futebol se recusavam a usar este avião em viagens, porque já tinham... Claro, já acontecido, agora vem as pessoas que diziam que já cada vez que viajavam tinham problemas de viagem nessa aeronave, por falta de manutenção, por uma série de problemas. Aí a gente vai lá buscar que a ANAC não permitiu, ou porque não permitem que outras aeronaves façam esse... Mas aí não é a ANAC. Não é a regulamentação. Não pode, a regulamentação não permite, aí tem só essas coisas para andar, que a aeronave tinha. Agora ficam procurando tinham feito, o time tinha feito uma solicitação de fretar mas não pode o avião, outros, mas o avião é boliviano, né? Então, sendo um avião, se fosse colombiano ou brasileiro poderia. Então a ANAC vetou. O problema todo, não é que a ANAC vetou, né? É contra a regulamentação. O problema todo é que tem um acordo internacional, a IATA estabelece um acordo internacional, artigo 14, diz que o fretamento só pode ser realizado por empresas que têm autorização de operação no país de origem ou no país de destino. Então, só poderia ser feito por empresas que têm operação internacional. No Brasil, só poderia ser feito pela Azul, pela TAM ou pela Gol. E no caso da Colômbia, só poderia ser feito pela Avianca ou a TACA, que opera, porque a TACA hoje foi comprada pela Avianca, que também opera. Mas a TACA não tem. Agora, o problema todo do avião de fretamento é que essa empresa, que tem um avião, essa empresa, ela tem 3 na frota, mas 2 não estão em condições e eles não são mais fabricados. Essas informações são bem ainda desencontradas, sabiam? Porque tem gente que já tem notícias que afirmam que era só este avião. É essa informação que eu tenho. Tem informações, que é só este avião. Bom, a informação que eu tenho é essa, que só tinha esse avião, essa empresa, e que essa empresa eu também tinha essa tua. Essa empresa fazia só fretamento. Exatamente. Só fretamento particular, é só esse. A gente começa a ouvir técnicos, eu ouvi um engenheiro aeronáutico hoje que disse o seguinte: olha, avião de fretamento não é avião de voo regular, porque avião de voo comercial levanta, pousa, revisa, pousa, revisa. Avião de fretamento é aquilo, às vezes o avião fica 2 semanas sem fretamento. Porque um avião grande desse não é toda hora que é alugado. Então aí o que acontece? O avião parou, aí antes de decolar, faz a revisão. Mas não tem, eles partem do princípio de que sistemas eletrônicos, até porque lidam com contatos com sistemas digitais, eles precisam estar, e isso serve inclusive de exemplo para o uso de eletroeletrônicos. O eletroeletrônico, quanto mais usado, mais ele dura. Ao contrário do que as pessoas imaginam. De que, usou muito, gastou, bota fora. Não, ao contrário. Mas tem alguns televisores que não é bem assim. O eletroeletrônico Tipo carro. Samsung não me fala. Tipo carro, o carro fica muito tempo parado, não liga. Não liga. Tipo isso. Deixa eu perguntar uma coisa que eu não entendi. Por que eles não aterrissaram em Medellín se eles estavam indo para Medellín? Não, é que não conseguiu chegar. Como que não aterrissaram? Não. O aeroporto é numa cidade ao lado de Medellín. Não, o aeroporto que eles foram aterrissar. Não, mas é mais ou menos como São José. Combustível. Não. É como eles iam aterrissar ali. Curitiba. O aeroporto não é em Curitiba. É como São Paulo. Entendi. Guarulhos não é em São Paulo. É na região metropolitana. Só que tem uma coisa. Entendi. As primeiras informações que se tem é de que foi reportado ao aeroporto problema técnico. Estamos com problema elétrico. Foi reportado. Aí o avião fez 2 circulares, rodando em torno de si mesmo. A expectativa, ou o que os técnicos achavam, é de que aconteceria um pouso de emergência e o avião estava liberando combustível para tentar pousar com o mínimo de combustível possível. Mas o normal para o pouso é andar em espiral, né? Eu vou dizer uma coisa. A caixa preta foi encontrada. 2. O avião, quando se aproxima, ele faz o procedimento de aproximação e aí a torre determina, olha, você vai pousar de sudeste pela pista 2, faça uma
tantos graus. O avião vem assim, aí ele vem, alinha, tal, então ele vai, faz a volta, alinha. A torre que comanda. O que aconteceu? A torre não chegou a dar nenhum comando para ele. Ele só reportou a torre que estava com problemas elétricos. E aí nisso ele perdeu o contato. Reportou 2 vezes, e aí perdeu o contato, sumiu. O que acontece? Quando ele some do radar, porque ele está muito baixo. Porque o avião, quando ele baixa muito, ele desce muito, ele some do radar. Então, ele sumiu do radar. Imediatamente as equipes de busca começaram. Tanto que a constatação de que ele caiu aconteceu 30 minutos depois que ele sumiu do radar. Porque ele já estava na região metropolitana. E a última vez que eles conseguiram ter contato, ele estava a 15 mil pés, né, de altura. E o que é uma altura considerável. Eles estavam a 6 minutos da cabeceira da pista. Sabe o que é isso? Um pouquinho mais. E claro, o avião estava... O tempo estava instável, várias condições climáticas também se somam a tudo eles encontraram a caixa preta. Duas caixas pretas. Muito bem, foram encontradas as caixas pretas. Desde a hora em que aconteceu o acidente, nós temos as informações, um número de informações mais encontradas e desencontradas. Verdade. Nós só vamos saber o que efetivamente aconteceu. Então, tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos reproduzindo as informações que os bombeiros disseram, o prefeito disse, o hospital disse, enfermeiros, médicos, os enfermeiros, os curiosos, os especialistas. E assim, aí o especialista foi entrevistado, ou que foi piloto foi entrevistado. E aí quem ouve um conto aumenta um ponto, como se diz. E aí a gente que não entende lufas junta tudo isso e reproduz. Então, e assim, ó, e não adianta nada, porque você permita discordar de vocês. Eu acho que a verdade tá no meio disso aí. A gente tem que passar tudo e a verdade vai se estreitando. Mas eu não estou dizendo que ela aparece. Eu acho que eles não devem privar da informação. Não, eu estou dizendo que tudo isso tem coisas que sim, tem coisas que são mais ou menos e tem coisas que não. É que a precisão vai vir depois da análise assim, das caixas pretas, nós estamos reproduzindo coisas que ouvimos, coisas que nos disseram, mas a verdade, né? Nós estamos recebendo aqui um WhatsApp de uma senhora, tá? Que faz uma reclamação de um voucher da Devassa, tá? Como ela não diz o nome dela, eu vou dizer que é uma senhora, que eu peço a gentileza que mande um e-mail para mim, aqui no atualidades@pampa.com.br, que assim eu posso conversar com a senhora pelo e-mail, porque pelo e-mail eu posso esclarecer a sua dúvida sobre o voucher que a senhora ganhou da Devassa, tá? Então eu posso não apenas esclarecer a sua dúvida do seu voucher que a senhora ganhou da Devassa, como posso entrar em contato pelo meu e-mail com a Devassa, tá? A senhora não botou o seu nome, então eu peço que a senhora... Eu tenho só o número do seu telefone, pelo número do seu telefone a gente vai conseguir, então, conversar. É óbvio que eu não vou dizer o número do telefone pela TV, tá? Magda, fala. Lembrando que assim que ficou sabendo do acidente, o Grêmio solicitou o cancelamento da partida amanhã, final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro concordou e o futebol brasileiro está de luto por 7 dias, né? A rodada de encerramento do Brasileirão 2016 vai acontecer só dia 11 de dezembro. E os clubes estão engajados em todos jogarem com o uniforme da Chapecoense. Isso é uma informação extraoficial, não se sabe se vai acontecer, mas todos estão querendo jogar com o uniforme da Chapecoense e também os clubes emprestarem jogadores para a Chapecoense conseguir concluir a tabela do Brasileirão. Tá, tem uma coisa que eu não 2016. entendi, Cris. A partida que seria amanhã do Grêmio vai ser dia 11? 30. Não. Vai ser agora. Que vem. A última rodada do Brasileirão. Posso dizer uma coisa? Tem muita coisa assim... Nem eu tô entendendo.
Tá, então, assim, até a dona Vera de Cachoeirinha aqui, ó, deixa eu aproveitar, vou te dizer. Tá difícil, diz ela, parece uma disputa de quem sabe mais. Essa moça que tá do lado do Vitorino não permite que ninguém conclua uma ideia. Dona Vera de Cachoeirinha, então vai devagar. Qual delas? Qual das moças? Outra, eu também não consigo. Não, do lado do Vitorino. Eu também não consigo. Eu não entendi quando é que é o programa. Eu não entendi. Quando é que é o jogo do Grêmio, que era amanhã? Quero falar pra dona Vera que eu também não consigo concluir as minhas ideias, tá, dona Vera? O jogo do Grêmio é quarta-feira que vem, final da Copa do Brasil. Tá, e o dia 11 o que é? Rodada de encerramento do Brasileirão. Tá, isso que eu não entendi. Tá, ok. Tá, agora eu vou ficar quieta, tá? Não precisa, não precisa. Ah, não, também não. Eu não vou ler, mas então mais as coisas. Depois vocês não reclamem se eu não leio. Boca fechada agora. Então tá. Álvaro da Mini, vamos lá, Chapecó, onde está o nosso repórter Álvaro da Mini. Vamos voltar a falar sobre o acidente de hoje pela manhã. Olá, Álvaro. Boa noite, Magda. Boa noite. Boa noite a todos da bancada aí. Boa noite a todo o Rio Grande do Sul que acompanha o Atualidades Pampa. Nós estamos nesse momento, Magda, no gramado do estádio Índio Condá, da Arena Condá. A direção da Chapecoense acabou liberando uma das arquibancadas que fica atrás de um dos gols. Para quem geralmente vem, é uma das arquibancadas que fica do lado oposto, onde geralmente os torcedores da dupla Grenal, quando vêm a Chapecó, acabam se localizando. Esses torcedores, eles estão vindo ao estádio em grande número, provavelmente vão fazer uma noite de vigília aqui na Arena Condá. Nós temos aqui dentro do estádio aproximadamente uns 300 torcedores já, mas no entorno do estádio, Magda, nós temos um público muito maior ainda, né? Nos portões de entrada aqui do estádio Arena Condá. Muita gente trazendo flores, acendendo velas, deixando recados para os jogadores que foram vitimados nesse acidente na madrugada de hoje. O que a gente está observando ainda é que tem muita gente procurando informações, especialmente a respeito da possibilidade de chegada dos corpos. A direção da Chapecoense não confirma nada ainda. Há uma previsão provavelmente para quinta ou sexta-feira, apenas para que os corpos fossem transladados então da Colômbia aqui para Chapecó. Nós vamos estar acompanhando, Magda. Chegamos a questão de uns 30 minutos aqui na cidade, a gente andou pelas ruas. O que a gente observa é que todo o comércio, as pessoas caminhando nas ruas, todo mundo com camiseta da Chapecoense, né? Demonstrando, primeiro, o amor ao clube e também a sensibilidade a essa tragédia que acometeu 76 pessoas, né? Grande parte do elenco de jogadores da Chapecoense, que amanhã à noite disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Álvaro, mesmo não sabendo que dia exatamente vão chegar a Chapecó os corpos das vítimas, a diretoria confirma que o velório deles será realizado aí no estádio? Existe uma expectativa muito grande com relação a isso, Magda. Nada confirmado por enquanto, mas a expectativa que se tem, todo mundo fala por aqui, é que de fato a direção está estudando essa possibilidade. Ok, Álvaro, se você, quando tiver mais alguma outra informação, quiser voltar a falar conosco, nós estaremos aqui, ok? Tá certo. Muito obrigado. A cobertura completa também, Magda, nós estaremos exibindo no Jornal da Pampa desta quarta-feira. Ok, obrigada pelo trabalho. Boa sorte para você aí, Álvaro. Magna. Um abraço a todos. Pois não. Segundo o que tu perguntou para ele sobre o velório, né? Sim. O prefeito, em entrevista, ele disse que foi colocado à disposição estes locais, mas que ele não vai obrigar, obviamente, sim, óbvio, né? Famílias, de repente, né? Cada um quer fazer. Mas está tudo à disposição das famílias se eles quiserem realizar o velório coletivo. Os corpos serão identificados no Instituto Médico Legal de São Paulo. O avião saiu há pouco de Brasília em direção a Medellín, levando os familiares e esses técnicos que vão agora fazer a identificação. Alguns corpos não puderam ser identificados. É duro que a gente vai dizer o que eu vou dizer para vocês. Deixa eu só te falar, antes de tu continuar, eles tentaram fazer lá? Lá. Porque vão para Brasília. Sim, é que alguns tinham documentos no bolso, enfim, e essa é a parte mais dura. Sim. É que as pessoas têm que entender, um acidente aeronáutico, você identifica pedaços.
É duro dizer isso, pedaços, mas é verdade. Objetos que estão perto dos corpos. Você pedir para um pai, para uma mãe, para uma esposa identificar um braço, uma perna de um ente querido, é um negócio muito duro, mas é assim que é feita a identificação, infelizmente. Então, eles vão... Os corpos que não puderam ser identificados lá em Medellín serão transladados ao Brasil e serão identificados no Instituto Médico Legal de São Paulo e depois vão ser removidos para Chapecó, onde a previsão é quinta ou sexta-feira, como disse o Álvaro aí, os funerais. Nada está decidido ainda, né? A federação, a CBF decidiu transferir a rodada do Brasileiro, o jogo de amanhã, a Conmebol também, mas não existe posição definitiva. Por enquanto existem ofertas, propostas, solidariedade, o que é muito bacana, mas as decisões devem vir agora com o tempo. E uma delas é o enterro dos atletas. Tá bom. O Papa Francisco declara profundo pesar pelo acidente da Chapecoense. O acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense não abalou somente o mundo esportivo. Em uma declaração enviada por meio do bispo colombiano de Sansón Rio Negro, Fidel León Cadavid, o Papa Francisco manifestou tristeza com o ocorrido e falou muito em apoio aos familiares das vítimas. O Santo Padre, profundamente triste ao saber da dolorosa notícia do grave acidente aéreo que ocasionou inúmeras vítimas, eleva orações pelo eterno descanso dos falecidos. E assim por diante. Agora a Brasília está pegando fogo. Tá, vamos a Brasília então. Aliás, que tristeza isso. Aliás, antes da gente avançar nas notícias, só fazer uma correção. Ontem, eu não sei quem foi que disse aqui, se fui eu ou foi o Mar, não sei, mas foi uma informação que saiu errada. A gente disse que o prefeito de Paris era muçulmano. Não é. O prefeito de Londres que é muçulmano. É de Londres, fui eu que falei. Foi você. A prefeito de Paris é uma prefeita e ela faz parte da congregação Maria Isabel. Ela é católica. Tá. Era só essa correção, porque eu recebi um e-mail hoje de um telespectador pedindo a correção. Obrigado pela participação. Fui eu que disse. Vamos a Brasília, então. 10 mil pessoas na Esplanada, né, fazendo uma manifestação, chegaram com um pano branco gigante, né, fazendo uma manifestação contra a PEC dos gastos. Já parece que são 2 carros já destruídos nessa manifestação, um deles mais cedo e outro faz banheiros químicos queimados. Quer dizer, a coisa está bem complicada. A brigada já fez uma intervenção, né? Já fez aquela coisa do gás lacrimogênio e tal para dispersar, mas alguns deputados inclusive saíram do Congresso para ver esse grupo de manifestantes, alguns do PT inclusive. Não, né? a cor predominante era vermelha, era exatamente, CUT, dizendo PT que ia dar o problema e que era para parar tudo isso. CUT, PT e UNI foram que lideraram, eram as bandeiras, era a cor vermelha predominante. Quer dizer, o país chocado com uma tragédia desse, esse bando de arruaceiro vai lá fazer esculhambação. Sabe o que está acontecendo? Alguém falou esculhambação, tu acredita? Eu vou ter que procurar aonde? No WhatsApp, uma pessoa muito importante, acho que eu dei print. O ex-ministro da Cultura. Ex-ministro da Cultura falou assim, mas aquele moço chique, elegante. Exatamente isso. Nosso programa. Lembrei do Gustavo. O Gustavo Sereno está fazendo formador. Cris Bate, sorri pra mim, não fica bicuda. Desinformação. Eu não vou mais te dar recado. Mas eu adoro fazer biquinho. Não faça bico, senão eu não vou mais te dar recado, não vou mais ler nada. Tá, não, mas eu só gosto de elogios. Não pode ficar triste. Eu só gosto de elogios. E eu sou o contrário. Não pode. Dar bico, que aí eu cresço na parada. Não pode, senão eu não vou ler mais. Que nem pão. Ontem me xingaram pra Por que te xingaram? Mas se precisa de motivo pra me xingar? Só que ele não leu nenhum xingamento no ar, né? Sim, li. Aí eu tenho que ouvir. Não, mas eu vou desmaiar. Mas... Olha que esse lugar aqui é lugar de desmaios. Quem é que desmaia, né? Não teve o... Não, como é o nome do rapaz? O Farid desmaiou aqui. Não, foi nesse aqui. O Farid encenou um desmaio aqui. Aí foi uma coisa diferente que aconteceu. Aí foi uma Senhoras e senhores, momento esclarecimento. Piada interna. Eu tenho isso aqui desgasgado aqui. Desgasgado. Então. Ninguém desmaia em etapas. A pessoa desmaia e fala assim... Não é assim, sem controle. Gostaram do jeito que eu desmaiei? Ai, me descabelei todo. Sim. Vem cá, o Chicão. Eu achei que fosse aqui nessa... Não, foi aqui do meu lado, não. Tinha que ser aqui do meu lado. Vem cá, o Chicão não veio. Mas em compensação me rendeu o CQC. Mas eu fiquei furiosa com ele, porque eu fiquei com a tarja de apresentadora desalmada, que eu fiz assim, empurrei, e ele louca de dar um soco nele.
ainda disse, peraí, vamos ver o que aconteceu, não sei o que. Não, quando lá em cima, a minha produtora louca dizia assim, pede intervalo, tá passando mal nada. Tá, e aqui nessa cadeira aconteceu o quê? Aqui nessa abandono cadeira. de... Aqui tudo que vocês possam imaginar. Temos todos os modelos. Em cada lugar já aconteceu uma coisa. É isso que vocês querem, que eu me levante. Não quero mais que tu fique de... E o Chocão Tofani? Não. Deixa o Chocão. Eu quero falar, né? O que é? Querido, eu aprendi no jornalismo que um programa de bancada, as pessoas são convidadas a intervir e não se metendo. E eu não me meto. Se a dona Magda não me chamou para intervir num assunto que eu sou o que mais entende aqui na bancada, as tragédias aéreas de clubes que nem Manchester United, Turino, a seleção da Zâmbia, então não me senti importante. Então deixei os demais falar. Deixa o Vitorino intervir. Hoje eu sou um cara muito educado. Eu tenho fair play, eu não saio atravessando todo mundo. É o dia do benção hoje. É o dia do benção hoje. Então, por falar em coisas que Chicão Tofani domina, eu vou falar de carro. Eu, essa semana, estava falando em trocar de carro, lembra? Pois eu tenho outra oportunidade agora imperdível da Kia Sun Motors. É isso? Magda, essa semana você estava falando de trocar de carro, e quando a gente fala em trocar de carro, a gente, claro, só pode pensar em algo maravilhoso, em algo especialíssimo. Pois é a promoção Primavera-Verão, troco na troca, Kia Picanto, para você sair de carro zero e com dinheiro no bolso. Compre seu Picanto com entrada parcelada, 8 mil no ato, mais 3 mil em 20 de novembro, 3 mil em 20 de dezembro. O restante financiado em 36 vezes de R$ 999. Consulte um dos vendedores da Kia Sun Motors sobre essa oportunidade e faça um test drive. Kia Picanto, um carro completo, ágil e super econômico, bem de acordo com a vida moderna. Promoção Primavera-Verão, troco na troca, Picanto, na Kia Sun Motors, na Ipiranga, 7110. Viu? Eu sabia que pensar em trocar de carro, querer uma coisa boa, eu sabia que era um assunto que tu dominava completamente. É ou não é verdade que eu vou fazer uma boa troca de carros, Chicão Tofani? Não sei, ele que conhece carro. Mais do que eu. Ele que me deu ele é uma autoridade. Quem sabe quem foi os últimos campeões da Fórmula 1? Os melhores carros do mundo. Minha ponta esquerda, minha ponta direita estão de igual. Ele sabe tudo de carro. Para que eu vou opinar? Ferrari não sei é ruim, nada. Ferrari é ruim. Ele sabe qual é a diferença de uma Lamborghini, de uma Ferrari, de uma Bentley. Ele sabe quem são os caras que tem Ferrari em Porto Alegre, Porsche Panamera. Eu não sei nada. Eu estou ouvindo e aprendendo com ele. Que lindo. Que bom que você está aprendendo. Fico feliz que você aprenda comigo. Continue prestando atenção. Não, o programa é quem grita mais. Nós temos que botar, eu aqui tinha que botar no meu lugar aqui um cara que gritasse com o megafone. Quem grita mais tem a palavra. Mas você não Como grita. eu não grito, a minha voz é aveludada. Ele tem voz de... Chicão, cadê o teu terceiro relógio? Sabe o que é, Chicão? Eu vou te dar uma barbada. Eu vou te dar uma barbada, Chicão. Eu posso te dizer, tu tá muito pra trás e eu não consigo te enxergar. É que ele tá no Atos. Tá numa operação. Eu tô aqui normal. Ele tá se admirando aqui. Tá fazendo uma operação aí. Agora sim, agora tu melhorou, Chicão. Você acha? Agora melhorou. Camisa bonita tu tava que tá o assim, Chicão, tu tava muito atirado. Eu quero te ver. Tu tá bronzeado, impressão minha. Não fui no Marcão Bronze ainda. Ele me Mas tu tá mais bronzeado. Não, em casa. Eu tô te achando meio queimado. Não, que eu me acordo. Queimado não. Não, tô te achando bronzeado mesmo, não. Não, que eu me acordo de manhã e fico lá na piscina pegando 15 minutos de sol. Então viu, o médico manda pegar 15 minutos de sol, mas não pra bronzear. Mas aí que tá, tu pega o sol bom. O sol só pra dar uma coisa. Então não tô vitamina louca. D. Então não tô louca. Olha, sabe qual foi o efeito dos protestos hoje em Brasília sobre a aprovação em primeiro turno no Senado da PEC 255 e a aprovação da lei anticorrupção no formato que está sendo discutido na Câmara Federal? Sabe qual foi o efeito, Marne? Nada. Nenhum. Eu sabia. Fizeram uma bagunça, quebraram, viraram o carro, queimaram o banheiro químico, todo mundo identificado pelas bandeirinhas, a turma de sempre. Você viu o que o Lula disse hoje?
Ele disse o seguinte, que o Temer é o culpado da situação econômica do país. Ah, o Temer? Ele falou isso. Falou isso. É de uma cara de pau esse cidadão que eu vou te contar, né? Meu Deus. Ó, Cris Bart, olha aqui, ó. Sobrou pra mim, ó. Tá a tua amiga, ó. Ana Maria Weissmaier. Boa tarde a todos da bancada. Magda, pega leve em suas críticas aos colegas de bancada. A loira deu informações exatas. Pena que tem gente que não sabe ouvir. Primeiro, a loira tem nome, tá, Cris Bart? Perfeito, Ana Maria. Perfeito, Ana Maria. Por isso temos apenas uma boca e a loira. Sai do vinagre, Magda. Fica pesado o programa ser chamado a atenção em pleno ar. Eu não chamei a atenção dela. Eu li um e-mail que uma telespectadora leu. Lamento pro fundamental questão, caiam poucos aviões de políticos brasileiros. Aí nós concordamos nisso, tá? Tem alguns aviãozinhos que tinha que cair. Pois é. Verdade. Claro que os pilotos saltando antes, né? Piloto e a tripulação salta antes, deixa só alguns políticos dentro. Olha só, gente, a posição que vai ser assumida em termos econômicos em relação a Cuba começou a ser discutida hoje. O Donald Trump disse que vai fazer uma manifestação ainda essa semana sobre como será conduzida as relações com Cuba. Mas ele já deixou transparecer que o pior adversário do acordo era Fidel Castro. O Donald Trump não engoliu aquela história do Fidel Castro dar um bico no Obama depois que o Obama saiu de território cubano para negociar o acordo. Então, me parece que o Donald Trump começa a se mostrar bem mais flexível. Uma coisa o povo americano já descobriu 2 semanas depois da eleição. O discurso da eleição era um. O discurso do presidente Donald Trump está sendo outro. Negócios, business. O Donald Trump não é burro, ele quer... burro sou eu. Ele quer investimento, ele quer dinheiro, ele quer gerar emprego, ele vai fazer, olha, é duro ter que concordar com o Chicão, mas eu estou achando que o Donald Trump vai acabar sendo um grande presidente. Mas olha, como é que ficou o negócio, o acerto de contas? Eu estou esperando ele dizer o dia, a hora, coisa mas olha que cara dura. A forma que ele se refere a mim é uma forma jocosa. Não é. É duro concordar com o Chicão. Uma pessoa inteligente concorda comigo sempre. Pois é, mas ele não é inteligente. E já teria que ter pago a minha agenda lá no 300. De responder o teu próprio tem 181, eu tenho uns 12, e teria que ter pago já minha janta no 300. Pois é. Mas eu já falei, escolhe o dia e a hora aí, coisa e tal. Ele vai fazer passar tanto tempo que tu vai esquecer do mas não esqueci. Não, vamos naquele dia lá, já falei, no dia da promoção aqui. Qual é o dia da Mas ele já te disse, é quarta-feira, ele já te disse até o valor. Quarta e quinta. Ele já te disse até o valor. Amanhã tá marcado. Amanhã eu vou pagar minha promessa. Perdi a aposta, amanhã eu pago. Ele já te deu até o valor. Ele Ou já você prefere quinta? Que dia que você prefere? Vou ver a minha agenda amanhã de manhã. E até amanhã, ao meio-dia, eu vejo o que vai ter amanhã de noite ou quinta pra mim. Isso é certo. Tu anda com a agenda muito cheia, Chicão. Lotada. Ai, que coisa boa. Desde que eu fiquei solteiro, a minha agenda não para agora. Mas eu nem sabia que você estava solteiro. Eu também não sabia. Já faz o quê? Acho que um mês. Puxa, o Chicão tá na pista? Não, mas eu não faço propaganda que nem o Vitorino. Agora vai bombar mais do que nunca, né, Chicão tá falando. Você é a pessoa que não fala do seu estado civil, da sua condição privada. Está sempre perguntando, alguém vai sair comigo? Eu perguntando? Quando sai com alguém, tu diz que é um lanchinho. Chicão. Isso é uma referência discriminatória. Olha a brincadeira. Vocês estão muito suscetíveis hoje. Não faça esse comentário. Tu nunca fez isso? Não. Falta de respeito. Olha aqui, ó. Vamos falar sobre educação. Vamos falar sobre educação. Se é sobre educação? Vamos ver se é sobre educação. É, sobre educação. Vamos falar sobre educação. Tá. O relator inclui obrigatoriedade de artes e educação física no ensino médio. O texto também propõe uma meta intermediária de ampliação da carga horária para pelo menos 1.000 horas anuais no prazo máximo de 5 anos para todas as escolas do ensino médio. Eu estou falando da senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, que pediu vistas do relatório de Pedro Chaves. Estou falando da medida provisória 746. Estamos falando de obrigatoriedade de filosofia e sociologia no ensino médio. Tu vais concordar?
Eu acho que tem que ter, essas matérias são importantes, principalmente educação física. Educação física, artes, tudo bem. Agora, educação física é uma coisa que tem que estar latente, que tem que existir. O jovem, menino, a menina e tal, tem que se preparar. Os grandes países do mundo. E filosofia. Não, e educação física também. Educação física, artes e educação física no ensino médio. Ok, então a educação física é primordial. Os grandes países do mundo, como os Estados Unidos, a Alemanha e tal, a educação física ela é o elemento básico para que o cara tenha saúde física e tenha saúde mental. Exatamente. As duas coisas estão profundamente ligadas. Aí vem a sociologia, psicologia, filosofia, tudo que vocês quiserem. Mas, Marne, esta educação física não deve ser só simplesmente o professor dar uma bola na mão dos Não, pelo contrário. Porque tem muitas escolas que fazem isso, né? Os professores simplesmente saem pro horário da sua disciplina, educação física, entregam uma bola de vôlei, uma bola de futebol e, se vira e joguem aí. A aula de hoje, 3 voltas na quadra. Correndo porque na verdade, a medida provisória de número 746, ela previa a retirada da obrigatoriedade de artes e educação física e a ampliação da carga horária do ensino médio das atuais 800 horas anuais para 1.400. Eu acho isso assustador, porque, na minha modesta opinião, o esporte é a coisa mais fantástica que existe, é inclusão social, tira os jovens das drogas, da disciplina, espírito de equipe, e por trás de todo grande atleta, seja ele de qual modalidade ou de qual país for, atrás de um grande atleta tem um baita professor de educação física que foi lá e incentivou esse cara. É verdade. Então, isso para mim é assustador, tirar a educação física do currículo obrigatório. Eu fiquei bem revoltada quando veio a notícia de remover artes e educação física, em especial educação física, mas artes também, porque a gente sabe que é muito importante mexer com a sensibilidade, né? Porque se a gente deixar de lado a nossa sensibilidade, não sei onde vamos parar. Mas educação física, principalmente dessas crianças e desses adolescentes que não têm condições de pagar uma atividade extraescolar e que tem na escola esse momento, sim, de jogar bola, esse momento importante, como a Cris disse, que organiza, né, essa questão da competitividade, que organiza essa questão do respeito, porque o esporte, ele trata muito com respeito e muito da pessoa não sempre vencer, mas de se superar, a superação que o atleta tem que ter. Então eu comemoro, né, essa colocação da educação física de volta, né, para o ensino médio. Carla, as grandes universidades americanas, por exemplo, quando o cidadão o jovem é um excelente atleta, ele ganha até a bolsa. Mas em troca eu tenho uma amiga e ele começa aprendendo no colégio lá, que os filhos estudam no colégio, um deles está no 2º grau, né, lá nos Estados Unidos. E ela disse o seguinte, a gente estava falando sobre datas, enfim, ela disse assim, não, o meu filho mais velho, eu não vou dizer o nome dele, o meu filho mais velho, ele não pode nessa data, eu não posso ir para o Brasil, enfim, nessa data, porque aqui nos Estados Unidos eles valorizam muito a educação física e os jogos, ele tem um jogo muito importante nessa data. Quer dizer, não era nem porque tinha uma prova de português, tinha uma prova, sei lá, de alguma matemática, enfim, não era educação física que não permitiu que ela viajasse em determinada data, porque lá eles valorizam muito isso. São políticas de incentivo, né? Mente sã, corpo sã. E não é à toa que eles têm toda essa visibilidade, desempenho nas Olimpíadas, né? O que a gente percebe que existe competência, incentivo. Concorrência. Em todos os esportes. Olha, é raro o esporte que não tem um atleta americano. Quantos atletas brasileiros saem daqui da natação, de esportes individuais, que saem daqui do Brasil para treinar nos Estados Unidos? Porque aqui eles não conseguem treinar, eles vão para os Estados Unidos e se destacam a partir de então. O Michael Phelps. Exatamente. Exemplo é aquele menino do salto com vara, o Thiago...
Agora, não, eu esqueci o nome dele, ganhou medalha de ouro agora no Rio 2016. Eu vou me lembrar. Mas sabe o menino do salto com vara? Claro. Ele foi treinar nos Estados Unidos. Vários vão treinar nos Estados Unidos. É que aqui no Brasil também a gente tem uma política de atletas olímpicos medíocres. Não, nem tem, né? Esse seu Carlos Nussmann já devia ter se aposentado, cuidar dos netos, dos cachorros, dos papagaios. Dos bisnetos. Para casa há muito tempo. Porque, olha, seu Carlos Nussmann aí, essas confederações esportivas, Magda, viraram feudos, que nem os sindicatos. Os caras pegam a direção e se assumem de um jeito que não largam nunca mais. Mas por quê? Aí tem presidente 10, 15, 20, 30 anos na mesma confederação, o cara tá se lixando para prestação de conta. É encrenca na federação de judô, na federação de basquete, na federação de... tudo que é federação. E o seu Nussmann, como presidente do Comitê Olímpico Nacional, ele já deu o que tinha que dar. Esse cidadão hoje está caquético, tem que ser aposentado, vai para casa. Vê as medalhas, vê se o Brasil tem evoluído nos esportes olímpicos. E olha, não dá para reclamar, porque a bem da verdade tem que dizer, eu que sou crítico aqui do PT e dos governos do PT, eles botaram dinheiro nos esportes. Sim. O PT botou milhões e milhões de reais nos esportes olímpicos, mas aí entregava pro Coica na mão do Nussmann. Mas posso dizer, o atleta também investe em si, né? Sim, mas Cris, olha aqui, ó, aquela menina, a Jade Barbosa. A Jade Barbosa teve que vender camiseta pela internet para pagar a cirurgia dela no ombro. Mas eu acho que nós só não temos mais atletas, né, se dando bem fora do país por causa da falta do incentivo e investimento nesses atletas. Infelizmente, o Brasil é só o país do futebol. Né? Mas assim, ó, o atleta olímpico, ele começa exatamente nisso em que começou esse assunto. Ele começa a ser percebido na escola, porque vamos deixar bem claro, o professor de educação física, ele tem uma noção do desempenho, existem características e biotipo específico para cada atividade esportiva. Então assim, ele começa a notar desde cedo que o menino tem muita força muscular, então ele vai ser um atleta de esportes olímpicos de força, arremesso de martelo, arremesso de dardo, enfim, halterofilista. Ele tem um menino que tem uma resistência fantástica, que consegue correr, vai ser um corredor, vai ser um fundista. Ele tem um menino que tem extrema velocidade, vai ser um corredor de tiro curto, 100, 200 metros. Isso o professor de educação física nota num garoto de 12, 13 anos, que é nessa atividade que todo mundo está pedindo. Vitorino, só existiu um projeto até hoje, real e absolutamente quase perfeito, que foi o CIEPS do professor senador Darcy Ribeiro, CIEPS integral, entra de manhã, aula, almoça, estuda, faz ginástica, joga e tal, toma o café da tarde, 5 horas, um lanche e tal, etc., e vai embora para casa. Este foi o maior projeto educacional desse país. Não continuaram com o projeto por quê? Ciúme do projeto do professor Darcy Ribeiro por causa do senhor Leonel Brizola. Foi por isso, foi político, porque esse foi o maior projeto educacional já criado neste país. Professor Darcy Ribeiro, que foi uma das grandes figuras. Você viu o que o ministro da Educação falou nesse final de semana, deu uma entrevista, foi de São Paulo, e disse, de fato, a educação no Brasil é ridícula. Ele disse, os nossos índices são ridículos. Ele disse, ele assumiu. Ele disse, o Brasil, eu estou dizendo há tempos, desde que esse programa foi criado, estou dizendo, olha aqui, ó, estão fazendo bagunça, estão fazendo arruaça, querem não sei o quê, querem isso, querem aquilo, mas tem uma culpa geral no Estado hoje do Brasil. Nós não estamos, Magda, em último lugar em educação nas Américas, ao lado do Suriname, só por culpa do governo, não. Vai ver por minha culpa, quer ver? Ó? Certamente. Porque a dona, agora eu virei o Geni. A Geni, agora eu sou a Geni. Joga a pedra na Geni, tira a pedra na Geni. Mas tem daquela outra palavra. Chicão Tofani, olha aqui, ó, Chicão Tofani, agora sobrou pra mim, ó. Concordo com o Chicão. Os apresentadores à direita da Magda não têm vez no programa. Rosângela. É verdade, verdade. Era falando dos apresentadores. Então acho que a culpa é minha, então. Não, eu acho que a culpa é que o programa, na minha modesta avaliação, rola uma notícia. O que tu acha, o que tu acha, o que tu acha, o que tu acha. Tira um contexto. E não só um falando, que nem um papagaio lá. E os outros olhando aqui. Sim. E o telespectador de saco cheio em casa. Eu acho que isso aí seria a minha avaliação. Sim, tá. Então o problema é meu, então. Não, o problema não é teu. O problema é o seguinte, é que as pessoas não podiam ficar falando 15 minutos e meia hora. Tá. É 2, 3 minutos e deu, no drops. Já a dona Zoraide Conzen diz o seguinte: a senhora tem uma bancada excelente. Para mim.
Porém, acho que tem um certo protecionismo em relação a alguns. A Geni. Ai, tomara que seja comigo. Tomara que rezo todo dia pra proteger pra ser eu. O protecionismo é óbvio que é com o seu Gustavo Vitorino. Tu acha que é? Eu vou amanhã cronometrar em 2 relógios. Um Tag Heuer, que é o cronômetro da Fórmula 1, e um Omega, que é o cronômetro das Olimpíadas. Quantos minutos o Vitorino fala e quanto eu falo. A propósito dos teus relógios, o seu João Batista disse o seguinte: eu tenho perguntas para todos os modelos. Boa noite, Magda. O senhor da ponta da mesa que carrega 5 relógios em cada pulso é bipolar? Um dia fala igual uma matraca, no outro dia fica num silêncio sepulcral. Mas nunca fala igual uma matraca. Mas tu viu eu como só falo quando eu estou requisitado. Ele está se referindo ao dia que a Carla estava de âncora, que quando pintava uma notícia difícil, onde tem que ter uma inteligência filmada e tem que ter um equilíbrio igual o I Ching, o Yin, o Yang, que eu tenho, a Carla passava para mim. Então o telespectador se deliciava em casa. Mas não é que eu falava demais, entende? Mas então tu está dizendo que era a Carla que passava para ti? Tu estás dizendo que quando sou eu não do passo futebol, pra ti? a notícia do futebol, quem mais entende aqui na bancada? Eu. Então a Chapecoense, tudo isso tu acha aconteceu. Que eu tinha que ter passado para ti? Exatamente, que eu contaria a história do Manchester United. Não, mas eu não queria saber a história do Manchester United. Tem tudo a ver falar da Chapecoense. Mas aquilo foram acidentes aéreos similares ao Chapecoense. Então, agora eu vou te dizer o seguinte. Agora eu fiquei preocupada. Não, mas eu não posso interferir nos outros. Não. Por uma questão de educação. Para aí um pouquinho. Sabe? Data Vênia. Não, o Data Vênia, eu vou te dizer uma coisa. Então agora eu fiquei preocupada. Porque na sexta-feira eu fui questionada sobre esse mesmo assunto. Por que quando a senhora não está no programa, o seu Chicão Tofani fala e quando a senhora está, ele não fala? É verdade. E eu perguntei isso. E o senhor disse que não era nada contra a minha pessoa. Não, nada contra a tua pessoa. Mas não agora tu disse que a Carla passa a palavra. Não é contra a tua pessoa. Não é. É que a Carla distribui a notícia e passa para mim. Então, o seu Vitorino quer ser o dono da notícia. Não, o seu Vitorino se apodera da notícia, põe no bolso e sai caminhando dizendo horrores. E tudo bem. Mas quem está brilhando, na verdade, boa noite, bancada, queria parabenizar ao casal Verde. Estão lindos, amei, abração, Alexandre de Porto Alegre. Olha que lindo! É mesmo, olha que bonito. Homenagem à Chapecoense, né? Chapecoense, é verdade. E não combinamos. Não combinamos. Não sei, não. Vocês andaram se falando de tarde. Eu vim de verde para homenagear a Chapecoense, tu não? Eu acho que isso é uma letra. Eu não sei. O Vitorino veio homenagear. O Vitorino foi o primeiro que me falou isso hoje. Sim, eu achei bacana. Eu achei bacana a ideia. Bom, enquanto alguns reclamam, eu vou dar informação, vou dar notícia. Porque alguns reclamam e falam do relógio, falam dos óculos, falam da não sei o que, né? Eu prefiro dar informação. O Pacto Andino corre risco. Hoje, a Secretaria de Estado americana anunciou que vai rever a parceria que tem e a participação dos Estados Unidos no Pacto Andino. O que é o Pacto Andino? Os países, a Colômbia, Peru e Chile, têm um acordo que, juntamente com o Equador, que agora parece que vai sair do Pacto Andino também, por conta da sua ideologia, tem discutido algumas tarifas comerciais que não estão mais de acordo com o que os americanos querem. A alegação é de que o Pacto Andino exporta para os Estados Unidos com tarifas subsidiadas, com imposto baixo. No entanto, as compras desses países de produtos americanos têm sido taxadas de forma mais significativa. Então, os americanos querem renunciar a esse acordo. Ora, já tivemos a discussão envolvendo o Acordo do Pacífico. Agora, o Pacto Andino entra em discussão também. Me parece que o governo americano prepara uma revisão completa dos seus acordos comerciais envolvendo o mundo inteiro. E não estranhe se a Europa não entrar também nessa negociação, porque a saída da Inglaterra foi sintomática e a Secretaria de Estado americana já afirmou de que a Inglaterra será bem recebida pelos Estados Unidos em novos acordos comerciais diretos entre americanos e ingleses. Portanto, prepare-se. Eu acho que o Donald Trump começa a revenda exatamente essa coisa. E na sequência do que você está falando, as pessoas não se dão conta que os grandes bancos americanos têm as suas subsidiárias em Londres.
em Londres. Então vão afetar os bancos americanos que vão ter que sair de Londres para permanecer no mercado europeu. Eles usam Londres como base de operação para a Europa. Eles vão ter que sair de lá. E vai ser um problema. Serão criadas taxas se esses bancos, os grandes bancos americanos, continuarem em Londres. É um problema seríssimo essa coisa da saída da Grã-Bretanha e do Reino Unido da comunidade europeia. Os americanos tentaram mudar essa base de Londres para Paris, mas a dificuldade que existe é que, embora o governo francês aceite, o François Hollande é de esquerda, ele é socialista, e a prefeita, esse já foi. E a prefeita também é socialista. Então, assim, os americanos acham que vão encontrar dificuldade em montar a base. Eu acho que o destino vai ser onde, Marne? Frankfurt, capital do euro. Falando em Estados Unidos, atenção aí, você quer realizar a viagem dos seus sonhos e quer fazer isso com a melhor agência de viagens? Pois a Tia Yara tem as melhores opções. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter, além de participar de emocionantes shows no Sea Road, adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3D e 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. Agora a Tia Yara vai fazer um convite muito especial para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara. Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. É isso aí, a Tia Yara Turismo proporciona para você e sua família uma viagem inesquecível. Entre em contato pelo telefone 51 33 32 69 35. Modelo, momento bom humor. Boa noite, Magda e bancada, diz o Eduardo Bauerman de Estância Velha. Em Cuba, foi decretado luto oficial nacional de 9 dias. Óbvio. Motivo óbvio, né? E comemoração de 9 meses. E aqui no nosso WhatsApp, a respeito da minha conversa com o Chicão, esse momento DR desopila o fígado até de quem está desempregado e negativado no SPC. Ai, coitado, gente. Falando nisso, as empresas todas estão querendo fazer acordo. Se você está devendo, tem um dinheirinho, vá lá e faça um acordo que eles estão concordando. O problema das empresas é receber esse dinheirinho que está atrasado. E não faça mais conta, espere entrar um novo emprego e tal. Falando em novo emprego, o desemprego subiu 32,7% em um ano e atinge mais de 12 milhões de brasileiros. Só de carteiras, vagas com carteira assinada, caiu, o país perdeu 1.323.000 empregos. Olha, é uma massa, né? Quase 13 milhões de pessoas estão desempregadas. Você multiplica isso por 4 famílias, dá 35 milhões de pessoas que estão sem trabalho. Quer dizer, tem o subemprego. E alguns outros estão trabalhando por 1/3 do salário que recebiam há 2 ou 3 ou 5 anos atrás. A situação está muito difícil. Tá muito difícil. Aquele silêncio. Fala, Vitorino. Não. Tem notícia pra dar, mas daí daqui a pouco eu vou ouvir. O Vitorino tá lá, vou Não. Olha aqui, vou marcar não sei o que. Eu tava falando agora sobre o luto oficial. Querido, notícia inteligente, querido. É o que? Que adianta ficar 2 horas falando? Tá, Chicão Tofani. Que vai do nada a lugar nenhum, é igual a Transamazônica. Esse é um programa de Chicão Tofani, eu quero voltar a falar sobre o acidente, agora voltando a falar sério. Quero voltar a falar sobre o acidente esse da Chapecoense e as suas consequências e o que aconteceu e o fato de ele estar sendo considerado, e eu acho que até o histórico mostra que realmente é o mais grave acidente desta natureza, a maior tragédia, né, no mundo dessa natureza, né, com o maior número de mortos. O número de mortes ele é mais ou menos igual que o Torino teve quando bateu no Morro de Superga. Quem conhece a cidade de Turim, eu estive lá,
Turim tem um morro muito grande, fica quase no centro da cidade, próximo ao aeroporto. Se chama Superga. Esse time do Torino, que era a base da seleção italiana que vinha para a Copa de 50, ele teve problemas de instrumento de noite e bateu no morro e morreu. Morreu, não chegou a 75 pessoas, pouco menos. Mas o que aconteceu com o Torino? O Torino se diminuiu, ele sentiu o golpe e não cresceu. Manchester United, anos depois, teve o mesmo acidente vindo de Munique. Bateu e morreu muita gente, mas teve um sobrevivente, Bob Charlton. O que o Manchester United fez? Ele se calcou como um time de heróis, de gente lendária, e botou o Bob Charlton como um símbolo que significava a sobrevivência. Hoje o Manchester United é o time mais rico do planeta. Ele comprou um jogador esse ano chamado Pogba, que saiu 120 milhões de euros. Isso significa que um jogador do Manchester United vale a arena, que é 500 milhões de reais, traduzindo €1 para o real. Significa que a Chapecoense, que está num momento de crescimento, era um time pequeno, que ficou médio, já é considerado um time grande em termos de pontuação, está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, pode chegar em 7º se vencer a última rodada que for protelada para outra semana. Ela vai ter que buscar força, não sei de onde, para crescer, porque ela ganhou algo do Atlético Nacional num gesto de grande magnitude hoje, que é participar da Libertadores da América, que é o maior torneio da América do Sul. Só que os times brasileiros têm que fazer o que fizeram com o Torino na Itália. Cada um dá um jogador para a Chapecoense durante um ano, para a Chapecoense montar um plantel, porque a Chapecoense não morreu. Morreu o time, o clube continua, a estrutura, o estádio, os torcedores, a cidade. Agora, o time foi devastado. Então, o que eu acho que deveria acontecer? Os times brasileiros tem que ter essa prerrogativa, e o que a Cris falou foi uma coisa muito interessante. Tem que ter uma espécie de anistia, um free pass, seria a palavra mais indicada, para a Chapecoense não poder cair nos próximos anos, que seria uma terrível injustiça. É isso que eu achei do acidente. Ô, Chicão, tu esqueceu de um acidente que é um dos mais célebres do século passado, que é com o time de rugby do Uruguai. Esse aí caiu nos Andes, que foi feito um filme. E um livro. Inclusive, um filme de Frank Marshall, Os Esquecidos. Não, Vivos, que o Ethan Hawke, que é o meu ídolo em Hollywood, participou desse filme. Esse filme também é outro filme de outra pessoa. Esse filme, sabe, Cris, eu entrevistei o pai de um dos sobreviventes que praticou o canibalismo nos Andes, que era Carlos Paes Vilaró, que é um pintor famoso em Punta del Este, antes de ele morrer. Mas ele foi um rugby e não houve uma comoção tão grande, porque o Uruguai é um país pequeno e o rugby não tem a proporção do futebol. Não é popular. E não morreu tanta gente. Não. E ficou muito famoso porque as pessoas comeram os cadáveres dos colegas que tinham morrido. Ficou famoso eles ficaram mais de 70 dias esperando o socorro, e aí se tornou um filme. O filme é muito legal de ver. Um livro de sucesso, e o filme também, excelente filme. É engraçado, e no meio dessa informação toda, vinda do maior entendedor de futebol lá da bancada, ele esqueceu o maior acidente de todos até hoje, então. Tudo esqueceu o acidente do Aliança do Peru. O Aliança de Lima, Peru, que caiu o avião e morreu todo o time. Tinha sido até então o maior acidente aéreo de Mas, Vitorino, eu falei da repercussão. Não, estou falando da Esse acidente, o acidente da seleção da Zâmbia também matou todo um país. Mas que Zâmbia? Mas e aí que tá, mas que Peru então? É que são vários acidentes. O Chapecoense, a Aliança de Lima é um dos maiores times. Mas o futebol peruano não tem expressão do futebol brasileiro. Nem o italiano e nem do inglês, né? Chicão, tu fez um resgate aí da história, estava indo bem até esquecer o Não é questão de esquecimento, é um esquecimento de propósito. Agora, não sei se vocês viram quem já se ofereceu para enviar jogadores para Chapecoense através do seu Twitter, foi o Benfica de Portugal. Não, esse é spam. Sério? A direção do Benfica já confirmou que não ofereceu. Caraca. Não. Que poderia até oferecer, mas não ofereceu. É que vai ter muito esperto agora. Tem gente que já falaram que o Manchester United... Mas como é que o cara entrou no perfil? Tinha oferecido não sei quantos milhões, não sei o quê. Né? O Manchester disse, não ofereceu nada. E o clube do Matheus Teco ofereceu também, né? Então assim, agora a gente tem que
Tem que cuidar, tem que confirmar, tem que ligar pro clube. Vai ter tanto balão. E por falar em espertos, né? Sempre tem aqueles que se aproveitam da situação. Tem uma loja virtual que está dando o que falar na internet aí, que aumentou o valor da camiseta do Chapecoense. Olha aí, que absurdo. Porque duplicou o número das vendas pela internet e eles aumentaram em quase 100% o valor das camisetas. É impressionante. Oportunismo puro. Né? Eu tiro o meu chapéu pro Palmeiras. O Palmeiras foi o primeiro time que se propôs a jogar a partida final com a camisa do Chapecoense. Parabéns ao Palmeiras. Mas eu acho que tem um problema. Acho que tem um problema aí, viu, Marne? Eu não sei. São verdes os dois, que a CBF teria. Mas acho que a CBF teria que autorizar, porque tem um problema também de. Já autorizou. Já teria autorizado. Aí todo mundo vai jogar a última rodada. Não tem, todo mundo com a mesma camisa. Não. Boa noite, bancada. Achei lamentável a entrevista apresentada no Jornal da Pampa, onde, enquanto o vice-presidente do Grêmio oferece jogadores sem custo nenhum ao Chapecoense, o presidente do Inter salienta seu prejuízo com o adiamento dos jogos no Brasileirão. Por que você só lê WhatsApp de amiguinhos como se houvesse seleção por classe social? Assisto o programa há 1 ano e nunca foi lido um WhatsApp meu. A Carla é preconceituosa, não lê WhatsApp de pessoas de bairro de poder aquisitivo menor. Márcio do Partenon. Tá muito enganado, Márcio. Eu nem sei de onde a pessoa está mandando, que bairro que a pessoa está mandando, simplesmente seleciona, porque ou a pessoa tem alguma coisa para colaborar com o programa, no seu caso agora colaborou, não gostou da entrevista, né, não gostou da atitude, colaborou, tem uma opinião, ok, agora sim, a gente não escolhe por bairro, nem por classe social, esquece isso, sai dessa, que é roubagem. E outra coisa, Márcio, da informação correta. O presidente internacional nunca disse isso. Eu ia dizer, eu não vi ele falando isso. O Adalberto Praz, vice-presidente do Grêmio, sim, disse que o Grêmio vai ajudar, que se for preciso vai oferecer jogadores, mas aqui, você pode ser gremista, mas, por favor. Aliás, isso vai trazer um assunto depois. Não teve isso no jornal. Espera só um pouquinho. A nossa produção está aqui e está me dizendo que o Fernando Carvalho falou isso sim numa entrevista que deu ao Jornal da Pampa. Falou o quê? Isso. Exatamente o que ela coloca, do adiamento, que o Internacional ficaria prejudicado com o adiamento. Isso aí é realmente uma monstruosidade. Falou exatamente. Falou, tem que ir para a segunda divisão. A nossa produtora está dizendo que ele falou exatamente isso numa entrevista ao Jornal da Pampa. Dou razão para esse... Como é o nome desse telespectador? Tô tentando procurar o nome aqui, mas é Márcio. Mas tem outro que está dizendo também. Márcio, tá. Também fiquei muito triste com o que ele falou e ouvi a declaração. Não, e ele falou mesmo, Gustavo. Ele falou. Uma decepção para esse Não, ele falou. Olha, desculpe, Márcio, mais uma vez, mas se a gente não tivesse as imagens... Não, mas nós vamos ver, dá pra gente ver aí, produção? Dá pra ver o Fernando Carvalho? Tá, vamos ver então o Fernando Carvalho. Vamos ver. Vamos lá. Além do sentimento, da consternação que os nossos jogadores estão tomados, porque a maioria deles já se relacionava com os atletas, hoje deu para ver na reunião que nós fizemos para dispensar do treinamento, retomaremos amanhã, temos a nossa tragédia pessoal aqui, a nossa tragédia particular, que é fugir do rebaixamento. Esse adiamento de rodadas certamente vai ser prejudicial. Eu não estou nem falando nisso porque... Como a consternação é geral, como a solidariedade é unânime de todo mundo, não é hora de reclamar. Mas certamente esse adiamento vai trazer alguns embaraços que lá adiante nós vamos ter que comentar. Tá? Que felicidade. Eu só acho que ele jamais deveria comparar a tragédia do rebaixamento do Internacional com a tragédia que aconteceu. A morte de 75 pessoas. Mas ele perdeu por... Fernando Carvalho, assim, eu não conheço o senhor, não privo da sua amizade, coisa e tal, sei que o senhor é uma pessoa muito popular, coisa e tal, mas... Toda a sinceridade, doutor Fernando Carvalho, advogado, brilhante advogado. A pessoa perdeu a oportunidade de ficar de boca fechada. Coitado, ele foi infeliz. Ele foi feliz na sua declaração. Mais uma vez. Não era o momento. Olha, o Inter transmite o nosso carinho a Chapecoense, aceita, tendo prejuízo ou não importa, aceita, porque o momento é de dor. Mas, depois vamos discutir lá na frente. Mas, Vitorino, se o Barcelona
deu 1 minuto de silêncio. No treino. E o Real Madrid fez a mesma coisa. O Benfica ofereceu ajuda. O cara falar de rebaixamento numa hora que morreram 75 pessoas. O cara é um imbecil, cara. Não pode. Por incompetência. Pô, o cara não pode dizer isso aí, por incompetência. Eu sou colorado, mas isso foi ridículo. Isso é uma coisa ridícula, isso aí. Não, é inadmissível. Aliás, o Internacional é o besouro, né? Sabe o besouro? O besouro, pelas leis da física, da aerodinâmica, da aeronáutica, não podia voar. Não podia sequer voar. Ele voa até de costas. O Internacional foi bicampeão da América, campeão do mundo, com direções absolutamente fora da casinha. O seu Vitório Pífero, por exemplo, vai ser responsável pelas 3 maiores tragédias coloradas contemporâneas. 5-0 do Grenal, Mazembe e rebaixamento para a 2ª divisão. Aí vai dizer, mas eu fui campeão do mundo. Não, o campeão do mundo foi Fernandão, Índio, Klemer, jogadores responsáveis. Como fez o gol, criatura? Mas assim, eu digo, jogadores de personalidade forte, que tinham postura, que tinham dignidade, que não precisava diretor pegando no pé, coisa e tal. Então, eu diria que esses foram os campeões mundiais, porque a direção deu para ver que é um horror. Essa turminha que está lá tem que ser varrida. Aliás, vem eleição para o Conselho. O Conselho Internacional é tão cúmplice, tão culpado quanto a direção do Internacional. Portanto, sócio torcedor internacional, na hora de votar agora, tem que varrer. Tem que renovar. Todo o Conselho do Inter. Bota tudo pra rua. Mas será que vão trocar 6 por meia dúzia ou dá pra fazer uma troca legal? Não sei, mas qualquer coisa tem que trocar. Porque senão vai acabar indo pra 3ª divisão. Olha aqui, boa noite a todos. Acho que seria um certo exagero se as rendas da última rodada do Brasileirão fossem doadas à Chapecoense. Abraço, Sérgio de Pelotas. Ô Sérgio, de boa intenção o inferno tá cheio. Deixa eu falar, os times estão tudo quebrados, não tá doando. Eles podem ajudar com jogadores, eu acho que infraestrutura, homenagem, mas para por aí, calma. A Chapecoense não está quebrada. Não, ela está devastada. Ela vai ter dificuldade. Ela vai ter... Não, ok, mas eu acho que tem outras formas. Olha, quem morreu também foi o vice-presidente da CBF, que é o presidente da Federação Catarinense de Futebol, que estava a bordo, também morreu. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina não viajou. Ele não viajou. O prefeito de Chapecó também não viajou. E hoje teve um jogador... Foi o filho do treinador Rafael, também que esqueceu o passaporte e não embarcou. O filho do Caio Júnior. Teve um jogador, o zagueiro Rafael, também que não viajou porque foi reprovado no exame médico um dia antes e chorava que nem criança. Teve o terceiro goleiro que está de aniversário hoje, pediu para não ir. O Rafael gritava, Deus me poupou, Deus me... Só o que ele dizia, Deus me poupou. E poupou mesmo. Vamos então aos aniversariantes, Mário? Eu quero saber se vocês falaram do meu aniversário, no dia do meu aniversário. Cantamos o parabéns. Você já me contou, eu estou ficando esclerosado. Não está ficando. Agora que me lembrei. Mas me lembro, a minha esclerose está pouca. Isso, assim, pouca. Porque eu lembro. Por enquanto é pouca. O primeiro aniversariante de hoje é o grande humorista gaúcho, nasceu em Porto Alegre, Walter Dávila, né? Eu me lembro do Walter Dávila fazendo a escolinha do professor Raimundo. Espetacular. Maravilhoso. Ele trabalhava com a irmã dele, a irmã Dávila, conheci os dois no Rio de Janeiro. E o Walter Dávila, eu me lembro do primeiro filme que ele fez, O Ébrio, do Vicente Celestino. No filme ele era um primo, né? Que foi o maior sucesso de bilheteria do Brasil. Esse filme ninguém sabe, ninguém se dá conta. O Ébrio, as filas eram quarteirões e quarteirões das pessoas para assistir esse filme em 1947, 48. Outro aniversariante de hoje é o ex-presidente francês, ex-prefeito de Paris, ex-primeiro-ministro Jacques Chirac, que hoje completa 84 anos de idade. Houve algumas denúncias contra ele algum tempo atrás, ele resolveu sair da política. Outro aniversariante é dono, completa hoje 83 anos, e uma das vozes mais bonitas do rádio e da televisão do país, Francisco Cuoco, 83 anos de idade. Eu me lembro que uma vez eu convidei ele para fazer umas participações, eu estava na Rádio Capital de São Paulo naquela época. Ele me disse assim, olha, eu gostaria muito, mas a Rede Globo não me permite, aquele vozeirão dele. Pelo menos eu liguei para ele. Francisco Cuoco. O Joel Coen, cineasta norte-americano, são os irmãos Coen, que já produziram grandes filmes e grandes documentários também. Outro aniversariante, o Fernando Ramos da Silva. Quem foi esse menino? Esse menino foi Pichote no cinema.
Ele morreu aos 19 anos, morto pela polícia em São Paulo. Ele foi chamado para fazer novelas na Globo e tal, mas não conseguiu porque ele era analfabeto, praticamente analfabeto, e não conseguia decorar as falas. Então ele tentou, voltou à marginalidade num confronto com a polícia em São Paulo, pelo menos foi isso que foi contado, ele teria puxado uma arma, alguns dizem que é mentira, a polícia de São Paulo o matou, oferecendo um escândalo naquela época. Outro aniversariante é o ator Bruno Garcia, ator brasileiro que hoje completa 46 anos de idade. São esses, minha cara Magda, os aniversariantes do dia de hoje. Achei aqui, a fonte é Estadão. Lembra que eu disse que eu tinha tirado print de uma matéria? Foi exatamente o ex-ministro da Cultura mesmo, o Calero, que disse o seguinte: não podemos mais tolerar a esculhambação que é a política do nosso país. Estava se referindo a um boato de que ele teria armado tudo isso para beneficiar o PSDB, né, para acabar com o PMDB. Ele disse que não, que ele fez isso porque ele é um cidadão do bem, entendeu? Que ele quer a moralização do país e que as coisas estão começando a se inverter. Estão tentando colocar ele de vilão na história. O Vitorino fala muito, né? A etimologia dessa palavra é meio desgastante. Né? Eu acho. Agora, falando em não querer as coisas como estão e querer não aceitar as coisas como estão, protesto com depredação, fogo e bombas na frente do Congresso, como foi o que aconteceu hoje, isso tu acha que é uma forma boa? Claro que não. Então, eu te pergunto, após mais de 12 mil pessoas se reunirem em frente ao gramado no Congresso, que foi mais ou menos a estimativa da Polícia Legislativa, alguns manifestantes depredaram, picharam, incendiaram carros, as fotos estão aqui, www.osul.com.br é o endereço do nosso portal, a foto está aqui no monitor, vocês podem ver e podem ler na íntegra depois o que eu estou resumindo aqui para vocês. Viraram os carros, né? Tá aqui, olha aqui a foto. Isso não é democracia. Tá? Picharam, incendiaram, né? Os carros estacionados, apesar do cordão de isolamento, aí, claro, a polícia tirou bombas de efeito moral. Mas a polícia é covarde. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. A minha opinião... E aí temos os manifestantes mascarados, aí eu já questiono, né, a máscara, né? São marginais. Eu sou visceralmente contra esse tipo de manifestação. Toda manifestação, ela é permitida desde que as pessoas deem os seus gritos, levem megafones, alto-falantes, usem a voz maviosa do nosso Chicão Tofani, a voz bonita, e lá falar, reclamar do governo que está aí. Isso é um direito que todos nós temos. Agora, você queimar carros, você quebrar vidraças, você roubar, você destruir, você usar máscara, agredir as outras pessoas, isso aí é coisa de bandido. Isso aí é vandalismo, vândalos, que aliás era um povo que habitou a Alemanha há muito... Não, isso não é protesto. Isso aí, como diz o Vitorino, é esculhambação. Quer dizer, eles querem pau, né? Então é que a polícia tem que fazer. Só que todo mundo tem medo, é politicamente incorreto, né? É politicamente incorreto, você não pode falar nada, você não pode dizer nada, você tem que ser a favor de tudo, você não pode dizer não para ninguém. Aliás, eu sempre digo que a maior arte da vida de uma pessoa é saber dizer não. A pecha, bonzinho é pecha, bonzinho é pecha. Saiba dizer não. Então tem que dizer não para esse tipo de gente. E como diz o Vitorino, são todos jovens e que sofreram lavagem cerebral, né, na cabeça deles, enquanto os jovens eles pensam. Eu quero ver eles com 50 anos se eles vão pensar dessa forma agressiva com o que eles estão fazendo. Magda, tem uma informação aqui, eu acho que tu vai gostar, inclusive, que eu tirei de uma rede social. Pela prevenção, o casarão da Via Bordini e o Imama, Rio Grande do Sul, se uniram para realizar um brechó chique nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro, na rua Coronel Bordini, 1665, das 14 às 20 horas. A renda será revertida para ajudar o projeto Mama Móvel a comprar um equipamento digital que custa R$1,5 milhão para iniciar as mamografias pelo Estado. Exatamente. Legal, vamos participar, é uma iniciativa da Galeria Edelweiss, que é quem coordena, a proprietária da Via Bordini, isso encabeçado pela Alexandra Veiloni, e nós vamos
fizeram uma série de doações, até na verdade, até hoje ela recebia, amanhã é dia 30, né? Até amanhã, inclusive, ela estava recebendo doações para participar do brechó, né? E a partir nesses dias 1º, 2 e 3, então ficam as vendas e a renda toda para... Ela tem participado ativamente de uma série de ações. Então, até amanhã tu pode, para quem tiver, pode doar e a renda todinha é para o IMAMA. Ela está fazendo junto. Que é uma instituição espetacular. É espetacular. A Alexandra Belloni está encabeçando todo esse movimento. Você sabe que o FBI desbaratou essa semana uma indústria que começa a crescer nos Estados Unidos e funcionava rigorosamente dentro da lei. Jovens, meninos de 22, 23, 24 anos, criavam sites para espalhar notícias falsas, assumidamente falsas. Eles colocavam a notícia envolvendo a eleição americana, criando fatos, associando pessoas que não tinham nenhum tipo de associação, faziam ilações, criavam factoides e espalhavam pela internet. Esse era o objetivo. Pois bem, essa notícia acabou chegando ao Brasil e a gente sabe que aqui no Brasil existem dezenas, centenas de sites como esse, patrocinados por partidos políticos, patrocinados por ideólogos, que são especializados em divulgar notícias falsas. Notícias falsas. Por exemplo, dia desses eu li uma notícia assim, que pode até vir a ser verdade no futuro, mas hoje é uma grande mentira. Moro identificou 3 contas de Lula na Suíça. Onde saiu isso? Aí você vai ver. É o site de não sei quem que copiou de não sei quem. Que não copiou de não sei quem. Quem é o cara? Ninguém sabe. Exatamente. Aí teve uma outra que falava numa tentativa de homicídio do governador de São Paulo, não sei o que. Protestantes tentam atirar no governador de São Paulo, não sei o que. Aí você vai ver. Então, assim, vou pedir uma coisa para vocês. Isso nos Estados Unidos já é uma realidade, o FBI está desbaratando. São dezenas de sites lá, gente que ganha dinheiro para fazer só isso. No Brasil está cheio de gente fazendo isso. Site que fica num servidorzinho, no quarto de um malandro que ganha dinheiro de partido político, de ideólogo, de instituição, de associação, do diabo que carrega, só para criar notícia falsa. Ele cria, coloca em certas redes sociais e aquilo vai se espalhando, a rede vai ganhando consistência. Bom, não teve uma notícia que chegou parada no WhatsApp? Roubaram um carro com uma criança dentro. Mas isso aí via por tudo que é lugar. Agora isso. E amanhã a coisa vai ser complicada, hein? Essa quarta-feira vai acordar complicada. Aliás, a tarde de hoje na Assembleia Legislativa também foi bastante complicada. Votação do orçamento, né? Sim, que foi aprovado na íntegra. 33 votos a favor, 14 contra. E as 44 emendas tiveram parecer favorável da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização, além de 78 indicativas a serem encaminhadas ao governo das 483 recebidas. Aprovado o Orçamento do Estado para 2017. Você viu o número final? 3 bilhões de déficit é a previsão. O governo tem o ano de 2017 para buscar 3 bilhões de reais, sabe-se lá onde. Aonde? E olha, estão reclamando, querem aumento, querem não sei o quê, querem que não feche isso, querem que não demita não sei quem, não sei quem, não sei quem. É melhor ganhar 1.000 do que não ganhar nada. Foi bem complicado, tiveram que paralisar mais de uma vez. Sim, a turma foi para a votação, a turma foi para a galeria, bomba de pimenta, não, mas não era. Não, era gás, não era bomba, era gás. Bomba de efeito moral? Não, era de gengibre. Era de gengibre. Eu entrei lá e fiquei assim, para melhorar minha garganta. Para melhorar minha garganta, fiquei super bem, mas tive um pouco de tosse. Uma bomba de gengibre, que chique. Sabia, Magda, que o Charim é o único restaurante no Rio Grande do Sul que tem sobremesa sorvete de gengibre? Eu tenho na minha casa. É uma delícia. É maravilhoso. O do Charim é espetacular. Não, tudo no Charim é espetacular. Eu fiquei apaixonada. Sou fã de carteirinha. E a conta? Honestíssima. Vitorino paga sempre. Sempre dá uma gorjeta muito altíssima. Boa. Altíssima. Olha aqui, ó. Eu vou dizer para vocês, 2 restaurantes classe A de Porto Alegre, o Charim é o que tem o preço mais honesto. Não, porque olha aqui, ó. E a comida é maravilhosa. É muito boa. E não, olha aqui, ó. Não é porque eu gosto dele, não é porque eu vou.
é maravilhosa, muito, muito, muito saborosa, de primeiríssima qualidade. Não bastasse isso, o Alexandre é uma figura... Não, enfim, o lugar é lindo, maravilhoso, é um restaurante realmente indiano, quase uma casa de cultura indiana. Muito bacana, muito bacana. Até o banheiro é legal. Isso, E eu vou dizer uma coisa, todas as pessoas com quem eu falo, que gosto, que vou, quando eu fiz a tatuagem, aquela e tal, todo mundo que diz, é maravilhoso, eu adoro, meu escritório é ali, eu vou lá, vou seguido, todo mundo gosta, é unanimidade. O Chicão diz que o Vitorino vai toda hora ao banheiro, quando vai lá. Mas, Mário Barcelos, está me saindo uma boa maroca, né? O Chicão me disse, você não falou isso aí? Ué, mas é normal. Normal, pois então. A pessoa toma muita cerveja, toma muita água, não gosta de toma muito líquido. Claro que não, se ele não gostasse, eu imagino se ele não gostasse. Olha aqui, o Paulo está dizendo o seguinte: boa noite, bancada. O Chicão é o melhor dessa bancada. Com todo respeito. É uma unanimidade nas ruas, em qualquer lugar. É esse teu jeitinho, assim, né? É esse teu jeitinho. Magda, e hoje... Oi, fala. Tá com a voz melíflua hoje. No Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, mais de 100 taxistas depredaram um laude da Uber que tinha no aeroporto. Uma amiga minha estava no aeroporto e ela disse que a manifestação foi terrível. Eles entraram com porretes na mão e destruíram televisores, destruíram portas, destruíram tudo contra o Uber, né? E a polícia, que absurdo. Aliás, está ótima a segurança dos aeroportos brasileiros, né? Está maravilhosa. E o prefeito do Rio de Janeiro. A ANAC tem a taxa de embarque mais cara da América Latina. E a ANAC não, a Infraero tem a taxa de embarque mais cara da América Latina e não cuida nem do que tem que cuidar, que é dos aeroportos, segurança do aeroporto. E aí aquela professora lá do Nordeste não pôde entrar porque tinha... que tinha uma prótese. Uma prótese. Não, vou te contar, os aeroportos brasileiros também estão mais culhambação. Senhoras e senhores, foi um prazer ter privado durante esse período todo da companhia dos senhores, mas agora é hora de nós encerrarmos a Atualidades Pampa. Não fiquem muito chateados, porque a gente volta amanhã logo após o Jornal da Pampa para mais um encontro com você. Uma boa noite, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.